em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Nós vamos deixar para ofertar e dizimar no final. Vamos ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse conectar-se com a palavra. Eu gostaria que você não dispersasse. Os adolescentes agora, esqueci, tem o Break Teens hoje. Então adolescentes até os 17 anos podem acompanhar o Renimar, que tem lá uma palavra, tem ping-pong, tem uma ministração para vocês. Não deixe de participar, certamente vai ser uma bênção de Deus, uma palavra do Senhor também, que vai abençoar a vida dos nossos adolescentes. Amém, queridos? Eu gostaria então, como eu estava dizendo, que você se conectasse com a palavra de Deus nessa noite, que você pudesse de fato aqui prestar atenção, estar atento, e eu creio que o Senhor vai ministrar e vai trazer revelação, chaves espirituais, para que você possa andar como um crente vencedor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra é pelo Espírito e pela palavra. Amém? Se você puder abrir, eu vou ler 2 textos para nós começarmos. O primeiro texto está em Mateus 22, 29. Mateus 22, versículo 29. Depois nós vamos ler Oséias 4, 6. Mateus 22, 29 e Oséias 4, 6. Diz assim, o primeiro texto diz: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Eu quero ler novamente esses 2 versículos. Mateus 22, 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Esses 2 versículos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, você sabe essa distinção. Ambos os textos, ambos os versículos, eles estão trazendo para nós uma mensagem de que a falta de conhecimento produz erro e produz destruição. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós podemos ser destruídos. Quando nós não conhecemos a mensagem do Evangelho, nós podemos ser destruídos. Jesus, ele disse que as pessoas estavam errando porque elas não conheciam a palavra nem o poder de Deus. E Oséias, o profeta lá no Antigo Testamento, ele está dizendo que a falta de conhecimento destrói. Veja como é sério não conhecer a palavra de Deus. Veja como é sério não viver a vida no Espírito, a vida no poder de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não conhecemos o poder de Deus, nós podemos ser enganados, nós podemos ser destruídos, nós podemos ser ludibriados e etc. Agora, esses 2 versículos, eles se referem a conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? Será que é um conhecimento intelectual? Será que este é um conhecimento natural? Será que este é um conhecimento acadêmico? É o conhecimento que você aprende na escola, que você aprende na faculdade? Certamente não. O conhecimento que Jesus estava dizendo, o conhecimento que Oséias estava dizendo, é o conhecimento da Bíblia, é o conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos conhecer a palavra. Mas não é só conhecer, sabendo aqui na sua cabeça. Você precisa ter revelação da palavra de Deus. São coisas diferentes. Essa palavra conhecimento no grego é a palavra eido, e ela significa que a pessoa consegue perceber, consegue discernir e consegue experimentar. O que protege você do engano é você ter discernimento da palavra de Deus.
O que protege você do engano é você experimentar o poder de Deus. Eu vou repetir esse versículo inúmeras vezes, que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há duas coisas que nós precisamos conhecer. Diga: duas coisas que eu preciso conhecer: a Escritura e o poder de Deus. Diga para quem está ao seu lado: você precisa conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus. Aleluia. Então escute, crentes, eles precisam conhecer a palavra de Deus e eles precisam conhecer o poder de Deus. Isso é um privilégio quando você tem acesso à palavra e quando você tem acesso ao poder de Deus. Quando você aprende a fluir no Espírito, ou seja, no poder, e quando você tem revelação da palavra de Deus, isso é uma bênção. Isso é uma bênção de Deus. Então nós precisamos, irmãos, valorizar os cultos onde a palavra de Deus é pregada. Nós precisamos valorizar as reuniões onde o poder de Deus é liberado. Escute, o que eu estou fazendo agora? Eu estou pregando a palavra. Você precisa valorizar isso. Você precisa valorizar o momento do louvor e o momento da adoração, porque é no momento do louvor e no momento da adoração que nós esperamos que a presença de Deus venha. Amém, queridos? Eu queria que os músicos estivessem aqui na frente, todos eles, por favor, se puderem, todos eles, porque eu vou falar algumas coisas que são estratégias para a equipe de louvor. Eu estou vendo que alguns não estão. Então, se os servos aí puderem chamar os músicos que não estão para ficarem aqui junto aqui. Por quê, queridos? Porque na hora do louvor e na hora da adoração, nós queremos atrair a presença de Deus. No momento do louvor e no momento da adoração, nós queremos atrair a glória de Deus. Amém? E Jesus, ele falou: o problema de muitas pessoas é não conhecer a palavra e não conhecer o poder. Então, se é um termômetro para nós saber se aquela igreja é uma igreja de Deus para mim, se há um termômetro para mim saber, aqui é o meu lugar, aqui é a igreja que eu devo estar, aqui é a igreja que eu devo trazer os meus filhos, é perceber se nessa igreja é pregada a palavra, mas existe a manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Isso é importante. Quando eu venho em uma reunião, eu preciso receber a palavra e eu preciso receber o poder de Deus. Quando nós durante a semana nos reunimos, porque nós somos uma igreja que se reúne em células durante a semana, o que precisa acontecer na célula? Ter a palavra de Deus e ter também o poder de Deus. Você precisa viver uma vida em que você tem a palavra e você tem o poder, porque tem lugar que tem muita pregação da palavra, tem lugar que as pessoas conhecem a palavra, elas estudam, elas fazem cursos, isso é uma bênção, mas falta o quê? Poder. Mas tem lugares que tem poder, tem lugares que tem a presença de Deus, tem lugares que tem a manifestação de Deus, mas sabe o que acontece? Falta palavra. Então não tem palavra, não tem revelação, não tem ensinamento. Jesus disse: este é um problema. Então uma igreja, ela precisa ser equilibrada no poder e equilibrada na palavra. Por isso que nós somos uma igreja pelo Espírito e pela palavra, e nós não queremos desprezar nenhum dos dois. Jamais despreze a palavra, jamais despreze o poder de Deus, jamais pense: olha, se eu conhecer a palavra de Deus já é o suficiente. Não, você precisa ter experiências com o poder de Deus. Mas você pode ser um crente cheio de Deus, você pode ser um crente que ora em línguas, você pode ser um crente que até profetiza, mas se você não conhecer a palavra, você vai cair em erros, você vai cair em engano. Então nós somos um povo pelo Espírito e pela palavra. Diga: eu sou pelo Espírito e eu sou pela palavra. Então quando eu subo aqui para ministrar, eu preciso pregar a palavra e preciso manifestar o quê? O poder de Deus. E todos que sobem aqui, inclusive as pessoas que vêm aqui tocar, que vêm aqui ministrar, que vêm aqui pregar, até a pessoa que sobe para entregar a oferta, ela precisa entender isso: eu ministro a palavra e eu ministro o poder. Não pode faltar isso, irmãos.
Isso é essencial, isso é o básico. Quando acaba o culto, eu me faço duas perguntas: teve palavra? Eu pergunto para mim, teve palavra? Eu preguei, eu consegui pregar a palavra? A segunda pergunta que eu faço: teve poder de Deus? Se faltou um dos dois, algo está errado. As pessoas que ministram aqui em cima, e agora eu vou dizer a equipe de louvor, eu vou dizer as pessoas que sobem aqui, às vezes para me substituir, ou alguém que sobe aqui para ministrar algo, precisa entender isso. Quem está lá na célula, toda semana, no sábado, na terça-feira, qualquer coisa que eu sirva na casa de Deus, eu preciso fazer duas perguntas: tem palavra e tem poder? Precisa ter os dois, palavra e poder. Palavra e poder, porque Jesus disse para os religiosos: vocês erram porque vocês não têm a palavra e nem o poder. Isso é a base para a igreja. Então, para que você possa, na sua vida pessoal agora, eu falei um pouco de igreja, eu quero falar sobre a sua vida pessoal. Na sua vida pessoal, para que você caminhe como um crente vencedor, é necessário que você tenha a palavra, amém? Então você é um crente, você trabalha, você está aposentado, você cuida dos seus filhos, não sei se é um empreendedor, você tem uma função na sua vida, você faz algo na sua vida, você precisa vencer as lutas, as dificuldades, as provações, os problemas que surgem na sua vida. Como é que você vence? Você vence com revelação da palavra, e você vence com o poder de Deus. Então o crente, ele precisa buscar ter revelação da palavra e ter poder de Deus, porque há momentos que o que vai te sustentar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, em alguns momentos, ela vai ser como uma âncora na sua vida. Vão vir adversidades, vão vir lutas, vão vir ocasiões difíceis, vão vir dificuldades. Escute isso: quem vai te manter firme? A palavra. Se diz: eu tenho uma palavra de Deus, está escrito, amém? Agora, se você não conhece a palavra, o problema vem, pumba, você é derrubado. Se você não conhece a palavra, o diabo está toda hora passando uma rasteira em você. Você está todo dia caindo e levantando, caindo e levantando. Se você não conhece a palavra, suas emoções, elas são todo dia afetadas. Então você vive dias maravilhosos e dias terríveis. Você vive numa montanha russa emocional. Por quê? Porque as circunstâncias estão todo o tempo mudando. Quem não conhece a palavra de Deus é muito volúvel, é muito levado pelas circunstâncias. Então você precisa conhecer a palavra, para quando o diabo se levantar contra você, você saiba se posicionar na palavra de Deus. Mas há momentos que você tem a palavra, você sabe o que a palavra diz, a palavra diz, você entende o que está escrito, mas não que a palavra não seja suficiente, a palavra precisa do poder. Por isso que tem gente que conhece a Bíblia aqui tão bem quanto eu aqui, mas falta poder, por isso não vence. Se você tem conhecimento sem poder, o conhecimento não tem valor. Se você tem conhecimento e não tem revelação e não tem poder, o conhecimento, ele é apenas um conhecimento intelectual, ele é apenas um conhecimento mental. Então você precisa ter a palavra, mas você precisa ter experiências com Deus. E quem promove a experiência com Deus é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele pega a palavra que está dentro de você e ele torna essa palavra viva. A palavra dentro de você é como uma lâmpada apagada. Digamos que você vai lá no interruptor da sua casa, apaga a lâmpada, mas você vai lá no relógio de energia e você derruba o disjuntor. Você tem lâmpadas pela casa toda, mas as lâmpadas estão o que? Apagadas. Você vai no interruptor, aperta, não acende. Tem lâmpada, tem fiação elétrica, mas não está chegando o que? Energia. A energia é o Espírito Santo de Deus. Isso é de energia. Tem gente que está precisando de energia. Precisa de poder. Poder para lutar, poder para enfrentar as dificuldades.
É o poder que faz você colocar o diabo para correr. É o poder que faz você tirar o diabo do seu ouvido e colocá-lo debaixo dos seus pés. É o poder que faz você resistir às lutas e às dificuldades. Quem tem a palavra e o Espírito vence. Você precisa da palavra e do Espírito. 2 Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de quê, irmãos? De uma nova, não da letra. Isso aqui, ó, sem poder é letra. Tem gente que coloca lá a Bíblia aberta, Salmo 91 na sua casa. Tem gente que coloca no painel do carro. Não vale nada sem poder. Sem poder é só informação. Sem poder é apenas conhecimento. Jesus falou que a letra, ela mata. Conhecimento sem poder mata. Você sabe que em nome da Bíblia tem gente que mata os outros. Em nome da lei de Deus tem gente que assassina. Em nome da Bíblia teve países que se dividiram. Porque a letra sem o Espírito não tem valor. Agora, quando o Espírito ele pega esta palavra e ele vivifica essa palavra dentro de você, então você se torna um ministro da nova aliança, poderoso, vitorioso, vencedor, cheio de Deus. Paulo está dizendo que nós somos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá o que, irmãos? Vida. O Espírito, então você tem que clamar. Você está ouvindo eu pregar e você deveria estar clamando dentro de você: Espírito Santo, vivifica essa palavra dentro de mim, vivifica essa palavra no meu coração, que essa palavra entre e me mude, que essa palavra entre e me transforme, que essa palavra me faça uma nova pessoa segunda-feira, que essa palavra me habilite, me capacite a enfrentar as minhas dificuldades. Porque tem gente que já ouviu 5.000 sermões e a vida não muda. Continua com as mesmas reclamações, os mesmos problemas, as mesmas tentações, as mesmas crises, as mesmas dificuldades, porque a cabeça está cheia de letra, mas não tem o poder do Espírito Santo. É necessário ter poder. Eu ouço a palavra de cura, eu ouço a palavra de prosperidade, eu ouço a palavra de provisão. Por enquanto eu só ouvi, mas se eu abrir o meu coração e deixar o Espírito Santo vivificar essa palavra que eu já ouvi, essa palavra que eu já conheço, essa palavra que eu já tenho, então sabe o que vai acontecer? A palavra de cura vai curar o meu corpo. A palavra de provisão vai suprir as minhas necessidades. A palavra de alegria vai me tirar do caos, vai me tirar da depressão, vai me tirar do medo, vai me tirar da angústia, porque eu deixei o Espírito Santo vivificar a palavra dentro de mim. Eu permiti que isso acontecesse. Eu deixei, eu falei: Espírito Santo, vivifica esta palavra. Espírito Santo, move esta palavra. Então, irmãos, os ministros da nova aliança, como Paulo está dizendo, quem são os ministros da nova aliança? São todos os crentes, e especialmente em alguns momentos aqueles que estão ministrando a outros. Todos nós somos ministros da nova aliança, mas nós temos os ministros que pregam, os ministros que tocam, os ministros que cantam, os ministros que estão lá ministrando para as crianças, tem ministro ministrando para os adolescentes. Esses ministros da nova aliança, lá nas células, terças, aos sábados, às quartas, esses ministros da nova aliança, eles precisam fazer a obra de Deus fluindo no Espírito Santo. Não é só falar o que está na Bíblia, não é só ler um texto, não. Jesus falou: o problema de vocês é que vocês não conhecem nem a Bíblia, nem o poder de Deus, por isso vocês erram. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir em nós, trazer revelação, irmãos, tirar a palavra da mente, colocá-la no nosso espírito e colocá-la em ação.
Eu sei que o Senhor cura, então eu vou andar nessa revelação, eu vou fluir nessa oração, nessa revelação, eu vou declarar essa palavra. Eu sei que o Senhor supre todas as minhas necessidades, então eu não vou andar dizendo que eu não tenho dinheiro, eu não vou andar dizendo que eu sou um miserável. Eu sei que o Espírito Santo, ele vivifica a alegria de Deus no meu coração, então não vou ficar pensando o tempo todo que eu sou uma pessoa triste, derrotada, angustiada. Eu vou pegar a palavra que eu tenho, a palavra que eu já ouvi durante anos, durante meses, a palavra que eu recebi no culto, nos cursos, na célula. Eu vou pegar esta palavra e eu vou colocá-la diante do Senhor, e eu vou deixar que o Espírito Santo vivifique essa palavra, torne essa palavra viva dentro de mim. É pelo Espírito e pela palavra que você vence. Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, o diabo existe, sim ou não? Sim, o diabo foi tentar Jesus. O diabo está aí para roubar, matar e destruir. O diabo está aí tentando as pessoas, levando-as à loucura da vida, levando-as a se desviar do propósito de Deus, levando-as à prostituição, ao adultério, às drogas, ao engano. O diabo está aí para tirar você do alvo, tirar você do foco, tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele tentou fazer isso com Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu o quê? O que Jesus respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, não satisfeito, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora veja, o diabo conhece a Bíblia, ele falou a Bíblia para Jesus. Por isso que só conhecer a Bíblia não é suficiente. O diabo conhece a Bíblia, mas ele não experimenta o poder de Deus. Ele sabe que Deus tem poder, mas ele não é capaz de experimentar o poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta na nossa vida por meio do Espírito Santo. Então o diabo usa a palavra e ele diz: se você é filho de Deus, joga-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Como é que Jesus respondeu? Está escrito. Agora, para mim falar está escrito, eu preciso saber, está escrito. Irmão, tem gente que sabe simpatia, receita de bula de remédio, tem gente que sabe receita de comida, mas não sabe dizer está escrito. Você precisa saber o que está escrito. E quando o diabo vir te tentar, você precisa dizer: Satanás, sai correndo, porque está escrito. Satanás, sai do meu caminho, porque está escrito. Satanás, retroceda, porque está escrito. Teve 3, 4 vezes que o diabo disse para mim: eu vou te matar. Uma vez no banheiro aqui dentro, aqui no banheiro, aqui do lado dos homens, eu entrei, uma pessoa possessa, ninguém conseguia segurar essa pessoa. Tinha 3, 4 homens aqui, era um culto de quarta-feira, ninguém conseguia se curar. Eu fui parar, eu e a pessoa dentro do banheiro, sozinho. A pessoa rastejava no chão que nem uma serpente, era uma cobra rastejando. Aquele homem olhou para mim e disse: eu vou matar você e vou matar a sua família. Eu sozinho dentro do banheiro. Eu precisava saber o que estava escrito, porque se eu não soubesse o que estava escrito, eu tinha corrido, eu tinha fugido. Eu tinha, não vou dizer, de medo. Você entendeu? Não, ninguém entendeu, né? Vocês são muito santos, não entendem essas coisas. Mas eu olhei para o diabo, não para o homem, eu olhei para o diabo. Eu disse: está escrito. Está escrito: eu não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Diabo, você não pode tocar em mim, você não pode tocar na minha casa, você não pode tocar na minha família. Agora, irmão,
Esses aplausos são para Jesus. Agora você precisa saber onde está escrito. Porque você vai abrir um dia um exame, um diagnóstico e vai dizer: olha, você está doente. Você tem que dizer: está escrito. Você vai abrir a sua conta bancária e você vai ver lá no vermelho. Você não pode se desesperar. Você vai ter contas para pagar e talvez o dinheiro falte. Você não pode se desesperar. Você pode estar passando por uma fase difícil com seus filhos crianças, ou com seus filhos adolescentes, ou até mesmo com seus filhos adultos. Você precisa saber o que está escrito. O diabo vai dizer para você: ah, você já é velho, não conseguiu dinheiro, não conseguiu casar. Ah, você já é velho, nunca prosperou na vida. O diabo vai falar muitas coisas. Você precisa retrucar ao diabo com a palavra. Mas é a palavra e o poder. O diabo continuou. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Quer dizer, o diabo é persistente. Ele não desiste fácil das coisas, não. Ele queria derrubar Jesus. Aí o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Retira-te, porque está. Você só vai expulsar o diabo por meio da palavra de Deus. Você só vai expulsar o maligno da sua vida, da sua casa, do seu casamento, das suas finanças, quando você tiver a revelação da palavra de Deus. Quando você abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Está escrito 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. 11, com isto o diabo o deixou. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga: o Espírito e a palavra. Até aqui você só viu a palavra, mas antes de Jesus falar a palavra, ele já estava cheio do Espírito. Talvez você não tenha percebido. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus estava vindo da onde? Ele foi levado pelo deserto, pelo Espírito, para ser tentado. Ele estava orando e jejuando por quantos dias? 40 dias. Ele estava cheio de Deus, irmãos? Sim, ele estava cheio de Deus. Mas se você conhece um pouquinho a Bíblia, você sabe que Jesus estava vindo de um lugar. De onde Jesus estava vindo? Ele estava vindo do Jordão. Como alguns irmãos aqui na frente falaram. O que aconteceu no Jordão? Jesus tinha sido o quê? Batizado. E quando ele estava sendo batizado, a Bíblia diz que uma voz lá no céu, a voz do Pai, disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E de repente o Espírito de Deus desceu sobre ele. Então Jesus está cheio do Espírito. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há uma junção, há uma conexão. Ele tem a palavra e ele tem o Espírito. Por isso ele vence. É necessário entender isso. É necessário entender isso. É necessário viver essa realidade. Você precisa ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Você precisa aprender a fluir no Espírito Santo, liderar no Espírito Santo, tocar no Espírito Santo, cantar no Espírito Santo, pregar no Espírito Santo, servir a Deus no Espírito Santo, viver a sua vida cheio do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo, viver cheio da palavra. Por muitos anos eu não entendia como pessoas ouviam a pregação e não mudavam. Até que eu entendi. Tem conhecimento, mas não tem poder. E Jesus disse: isso é um problema. É um problema. Por quê? Eu vou ter tentações, você terá tentações. Nós vamos ter dificuldades. Como você lida com as suas dificuldades? Como você lida com os seus problemas? Como você lida com as mentiras do diabo na sua mente? Porque não é tudo que você pensa que é verdade.
E não é tudo que você pensa que procede de você. Tem coisas que você pensa que é uma sugestão do diabo, só que você não vê o diabo soprando, sugerindo aqui na sua mente, você não vê, mas ele está ao derredor procurando uma ocasião, procurando uma oportunidade. Então como você lida com os problemas, como você lida com as adversidades, como você lida com as más notícias? Como você lida com as ausências, com as necessidades? Como você enfrenta tudo isso? Porque o mundo, as pessoas que não têm a palavra e o Espírito, elas lidam de um jeito muito simples. Ou elas deprimem, ou elas surtam, ou elas agridem, ou elas ficam chorando, ou elas ficam estressadas, ou elas perdem o sono, ou elas ficam doentes. Essa é a forma natural de as pessoas lidarem com os problemas. Mas nós somos ministros da nova aliança, nós somos povo de Deus. O povo de Deus lida com as adversidades, o povo de Deus lida com o maligno pelo Espírito e pela palavra. A nossa mente precisa ser mudada, senão vai passar mais 10 anos da sua vida e você vai estar falando dos mesmos problemas. Vai passar 10 anos da sua vida, você vai estar enfrentando as mesmas tentações. Vai passar 20 anos da vida, você vai estar falando das mesmas coisas. O Senhor te chamou para superar, para romper, para crescer, para prosperar. Coloque o diabo no lugar dele, coloque as circunstâncias no lugar dela. Abra sua boca, está escrito, é assim, Deus falou, eu estou cheio do Espírito Santo, vai acontecer. Irmãos, essa palavra funciona. Se essa palavra não funcionasse, eu não estaria aqui. Eu sou a prova, eu sou o fruto, a minha vida, meu casamento, as minhas filhas, o que Deus nos deu. Eu sou o resultado de uma palavra que funciona, de uma palavra que eu recebi no meu coração, a palavra da fé, a palavra do Evangelho. Eu recebi essa palavra e eu deixei o Espírito Santo fluir. Por isso essa palavra tem funcionado, precisa funcionar para você também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando a enfermidade chega, você tem que dizer, está escrito. Quando a crise financeira chega, você tem que dizer, está escrito. Ah, mas não, diga, está escrito. Quando a má notícia chega, você precisa dizer, está escrito. Quando a tristeza aparece, você precisa dizer, está escrito. Romanos 10, versículo 8 diz assim: porém em que se diz, a palavra está perto de ti, na tua e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Escute, hoje, agora são 8h04, domingo. Quantas vezes você falou a palavra hoje? Quantas vezes você declarou a palavra hoje, desde a hora que você acordou até agora? Quantas vezes você disse, está escrito, você declarou a palavra? Quantas vezes nessa semana você declarou a palavra? A sua semana foi resultado das declarações que você fez. A sua semana foi a resposta das confissões que você fez, do que você creu e do que você falou. Paulo está dizendo que a palavra ela precisa estar gravada no nosso coração e ela precisa tomar proporção na nossa boca. Por isso que Jesus disse para o diabo, está escrito. Porque Jesus sabia que o lugar da palavra é no coração e na boca. Mas lá em 1 Coríntios 2, versículo 4, veja o que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Aleluia. Você não deve ficar impressionado com a sabedoria humana. O que precisa te impressionar é o poder de Deus, é a presença de Deus. Para Deus a sabedoria humana não tem valor algum.
Neste mundo ela serve para alguma coisa, mas para Deus não tem valor. Isso não significa que nós devemos ser ignorantes ou incultos, não é isso. Mas as coisas espirituais, elas são lideradas, elas são liberadas, elas são alcançadas por estratégias espirituais. Você pode ser uma pessoa muito simples, academicamente, até intelectualmente, mas se você encher a tua boca da palavra, você vive com mais vitórias do que uma pessoa intelectual. Por isso não acredite nessa mentira. Às vezes tem pessoas que falam para mim que eu tento dizer para elas que não é verdade, mas elas continuam acreditando que é. Mas se eu soubesse melhor a Bíblia, se eu estudasse mais, se eu fosse mais sábio, se eu conhecesse mais, se eu falasse melhor. Essas coisas são boas, mas não resolvem. O que vai resolver é você ter a palavra no seu coração, na sua boca, e o poder de Deus sobre você. É isso. É o poder de Deus, tem a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu não preguei sabedoria humana, mas Paulo está dizendo, eu estive entre vocês em demonstração do Espírito e de poder. O que é importante? Paulo está fazendo aqui um balanço. Ele está dizendo, de um lado tem a sabedoria humana, e Paulo era extremamente culto, sábio, alguém para o seu tempo extremamente inteligente, mas Paulo está dizendo, eu abri mão da capacidade humana para basear, fundamentar a minha fé, para apoiar a minha fé, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você crê no poder de Deus? É nisso que você precisa basear a sua fé. Paulo tinha a palavra revelada e o poder de Deus. A nossa fé precisa se apoiar no poder de Deus. Paulo está dizendo, quando eu prego, tem poder de Deus. Então quando você canta, tem que ter poder de Deus. Amém, amados? Você vem aqui para o culto, sabe, vem buscar o poder de Deus. Não fique esperando por outros. Se encha do poder de Deus. Chega, não começou o culto, ajoelha, começa a orar. Cantou a primeira música, às vezes deu um problema no som, deu uma dificuldade, que essas coisas, por mais que a gente tente evitar, podem acontecer. Não se desconecte de nada. Você está no culto, na reunião, onde você está aqui para dizer, eu quero ser cheio do poder de Deus. Quem recebe são essas pessoas. São essas pessoas que vêm com intensidade, elas pregam com intensidade, tocam com intensidade, ministram com intensidade, elas sentadas ou em pé no culto, elas estão recebendo a palavra, ou louvando a Deus com intensidade. O que acontece? O poder de Deus está fluindo na vida delas. Qual vai ser o resultado? Vão vencer, porque a palavra e o poder. Eu quero terminar mostrando uma mulher que ela ativou na sua vida a palavra e o poder, e a vida dela foi mudada. A Bíblia, eu não vou ler o texto, nós temos pouco tempo, mas lá no Evangelho de Marcos, depois você pode ler no capítulo número 5, a Bíblia conta de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, durante 12 anos, ela teve uma hemorragia, e ela conviveu 12 anos com essa enfermidade. Isso trouxe inúmeros transtornos para ela. Se hoje, uma mulher com uma hemorragia, 12 anos, já debilita, imagina há 2000 anos atrás. Pouca medicina, pouca ciência, preconceito, a lei dizia uma série de coisas a respeito desta mulher, que ela não podia conviver em público, ela não podia estar com o seu esposo, essa mulher não podia tocar em ninguém, porque a hemorragia ou a menstruação era vista como na lei, como uma contaminação, como uma imundícia, como uma impureza.
Então essa mulher sofreu de tudo que você pode imaginar, física, psicologicamente e espiritualmente. Mas um dia, diga um dia ela ouviu a palavra de Jesus. Um dia ela ouviu. Ela ouviu o quê? A palavra funciona. A palavra funciona. Nós somos o povo da palavra e do Espírito. Essa palavra funciona. Ela ouviu, alguém disse para ela. Alguém falou, tem uma pessoa, é um homem, o nome dele é Jesus, ele é lá de Nazaré, agora ele mora em Cafarnaum, e ele anda pela Judéia, ele anda pela Galileia, e esse homem onde passa, ele cura os cegos, ele cura os surdos, ele levanta os paralíticos, esse homem faz milagres. Ela ouviu a palavra de Deus, e ela falou, vou sair da minha casa e vou tocar nesse homem. Ela tinha o que, irmãos? O que ela tinha? Ela tinha a palavra. Palavra. Nós vencemos pela palavra. Olha o que diz em Marcos 5:27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela ouviu a palavra. E então ela foi, venceu todos os empecilhos, impedimentos, atravessou uma multidão, saiu da sua casa fraca, anêmica, adoecida, mas ela disse, eu preciso tocar nesse homem, eu creio, a minha última esperança, é a minha última chance, eu vou lá, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Ela falou isso, ela entendeu isso, ela imaginou isso para a vida dela, e ela foi por entre a multidão, e ela então resolveu tocar na veste de Jesus. Versículo 30, até aqui ela tem só a palavra, mas olha o que acontece no versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o que, irmãos? Poder. Jesus reconheceu, um minutinho, que eu pus aqui o despertador. Até aqui a palavra. Agora, quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus reconhece que dele sai poder. Virando-se no meio da multidão, ele pergunta, quem me tocou nas vestes? Primeiro, você precisa ter a palavra. Quando você tem a palavra, e você vai a Jesus com a palavra, o poder é liberado para você. Eu vou repetir, porque isso é uma chave que vai mudar a sua vida. Se você entender isso, de tudo que eu preguei, é o suficiente. Se você esquecer tudo que eu falei, e entender isso, já vai ser uma bênção. Você tem a palavra. Você sabe o que está escrito. Você ouviu a respeito de Jesus. Agora, com a palavra, você, sabendo que a palavra precisa estar no seu coração e na sua boca, então você declara a palavra. Você diz, está escrito, o que acontece, poder de Deus é liberado. Ela liberou poder para ser curada, mas você pode liberar poder para salvar a tua casa, você pode liberar poder para andar em prosperidade, você pode liberar poder para andar em alegria, você pode liberar poder para prosperar em todas as áreas da sua vida. Você tem a palavra e o poder, e as coisas acontecem. Então fale a palavra e libere o poder. Diga, tenha a palavra na sua boca e no seu coração. Vá a Jesus dizendo a palavra, e o poder de Deus vai ser liberado. Então você tem a palavra de cura,
Diga isso: Senhor, a tua palavra diz, está escrito, certamente o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Está escrito que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. O que isto significa? Que você tem a palavra, você declarou a palavra, vai ser liberado um poder sobre o seu corpo, para que o seu corpo seja curado. Você tem a palavra de suprimento, você tem a palavra de provisão, você tem a palavra de providência de Deus na sua vida. Então você declara: meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você tem a palavra, você abre a boca e diz a palavra. O que vai acontecer? Vai ter uma dose de poder que vai vir sobre você. Esse poder vai te levantar, vai te dar ideias, vai te dar criatividade, vai te dar habilidade para você ganhar recursos, ganhar dinheiro, para você administrar melhor as suas finanças. Esse poder vai te dar sabedoria. É a palavra e o poder, a palavra e o poder. Então, queridos, como igreja, eu termino com isso. Nós queremos ser um povo da palavra e do poder, e isso precisa ser um alvo para nós. Tudo que fazemos precisa ter palavra e poder, palavra e poder. Então, se eu venho pregar aqui, eu quero pregar a palavra com poder, e eu quero incentivar você que faz a obra de Deus aqui, você que lidera, você que ministra a palavra, irmão, tenha esse alvo. Eu quero ministrar para as pessoas com a palavra e com o poder. Os irmãos que vêm aqui fazer o louvor, palavra e poder. Quando é a palavra? A palavra é quando a gente canta os cânticos. A gente está cantando a palavra. Muitos cânticos aqui, eles são cânticos que estão baseados, alicerçados na palavra. Mas além de cantar, tem que ter o fluir do Espírito, o fluir do poder, porque a palavra vai se unir com o poder, e as coisas vão começar a acontecer. Gente doente é curada, gente oprimida é liberta, gente que está cansada é renovada, gente que chegou triste recebe a alegria do Senhor, gente que chegou abatido é levantado, porque nas nossas reuniões houve uma união da palavra e do poder. Agora, se eu vir aqui só pregar e não ter poder, não adiantou nada. Se nós vivemos aqui todo domingo só buscando poder, nós vamos ser enganados, porque nós não vamos ter o discernimento da palavra. Mas se nós unirmos palavra e poder, isso vai ser glorioso. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Quero orar com você. Se você puder agora orar em línguas, eu vou te aconselhar a fazer isso, porque você recebeu aí 45 minutos de palavra. Eu acho que dá para a gente abrir 5 minutos aqui para fluir no poder de Deus. Amém? Vá fluindo no poder de Deus. A equipe de louvor, no poder de Deus, já vai tocar aqui uma música, mas enquanto isso você vai fluindo em Deus, vai fluindo na unção. Palavra e poder, palavra e poder, palavra e poder. Você já recebeu a palavra, agora associa com a palavra o poder. Vai liberando o poder de Deus na sua vida. Vai dizendo: Pai, eu quero ser cheio do poder, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio da unção, eu quero